Medidas de tendência central. Este é o capítulo 3 de Estatística e Probabilidade. Se você chegou agora caindo de paraquedas nessa matéria, você vai estar encontrando na descrição do vídeo o link para todos os outros capítulos, tá? Então vamos começar nesse aqui, aproveitar enquanto está fácil ainda. As medidas de posição central são média, moda e mediana. A média pode ser simples ou ponderada. A simples é a somatória de todos os elementos x dividido pelo número total de elementos n, enquanto na ponderada cada x é multiplicado pela frequência f. A moda é o valor ou o elemento que aparece com maior frequência. A mediana é o valor que se encontra no meio do conjunto ordenado em ordem crescente, e se o número de elementos não for ímpar, é só fazer a média entre os dois números beirando o meio do conjunto. Tá? Então vamos ver aqui, ó, a média. Média simples, ó, eu vou colocar esse tracinho pequenininho, difícil de enxergar aqui em cima do x, tá? Tá vendo aqui o x, tem um tracinho aqui. Isso vai significar que é a minha média. Então sempre que eu for trabalhar em média, tá, amostral, tá, da minha amostra aqui, eu vou estar trabalhando com o x barra. Mais adiante, quando for entrar em média populacional, a gente vai usar uma letrinha grega para isso, que é o mi, tá? Se eu não estiver enganado aqui, tá? Então, a nossa amostra, eu vou pegar a somatória de todos os valores e vou dividir pelo n. Média ponderada, tá? Eu vou trabalhar o quê? Eu vou pegar cada x e multiplico pela frequência que ele aparece, tá? Ou pelo peso que eu desejo dar para ele. E aqui eu vou somar todas as frequências, né? Ou todos os pesos que eu estou associando aqui na hora de trabalhar com isso. A moda. Tá? Vamos pegar um exemplo. Tem esses números aqui. Qual que é o número que aparece com maior frequência? É o 7. Tá? Então, aqui a moda é 7. Aqui, eu tenho esses números aqui. O 6 e o 7 aparecem duas vezes, e é a maior repetição. Então, você tem esses dois aqui como moda. Tá? Deu um empate. Aqui nós temos algumas letrinhas gregas. Qual é a letrinha que mais aparece? É o π, ó. Ela 1, 2, 3. Esse aqui aparece duas vezes e os outros só aparecem, o alfa e o mi só aparecem uma vez, tá? O lambda duas vezes, o eta, o alfa uma vez só e o π três vezes. Então a moda é o π, tá? Você imagina você tem uma sala de aula onde a maioria está de boné, a moda é usar boné. Se a maioria está com camiseta branca, a moda é usar roupa branca, tá? Então você tem isso daí. Mediana, tá? Então é o número do meio. Como é que eu tenho um número ímpar? Tem 6 para cá e 6 para cá, bateu um número aqui, ó, total número ímpar, né? Tem 7 números aqui. O 7, do conjunto de 7, é a minha mediana, é o valor que está no meio. Esse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, tá? Então, a média no meio vai ter 4 de cada lado. Aí aqui ficou o quê? Ó, o 6 e o 7. Dividindo. Então eu faço uma média entre o 6 e 7 e vai dar 6,5. E se os dois números fossem iguais? É ele mais ele dividido por 2 dá ele mesmo, tá? Então nem precisa fazer conta, tá? Simplesmente isso aí. Relação gráfica entre estes valores. Quando fazemos um histograma, ou seja, gráfico da grandeza pela frequência, nós podemos ver a curva centralizada C, média igual moda igual mediana. Então, nesse gráfico aqui, a média, a moda e a mediana são iguais. Todo mundo batendo esse valor aqui, ó, tem o mesmo valor todas elas. Você vai ter essa curva aqui bonitinha, tá? A moda é sempre o ponto mais alto aqui, tá? Então, nesse caso, ela está bem simétrica, tranquila aqui de boa. Ou veremos essa curva deslocada para a esquerda se a moda menor que a mediana e essa menor que a média. Então, a mediana está entre a moda e a média. Então, aqui, moda, mediana e média. A moda é o ponto mais alto da curva, que tem a maior frequência, que aparece mais vezes. A mediana, ela pode estar aqui, e você vai ter uma média para cá. Então, esse gráfico ele vai ter uma distorção assim, tá? Aqui, ou então veremos deslocada para a direita C. Então, tem um deslocamento para a direita aqui dessa parte maior, né? Ó, a moda sempre o ponto mais alto. A mediana vai estar basicamente no meio da amostra. Se a média estiver para cá, então você vai ter esse deslocamento aqui. A mediana vai ficar aqui entre a moda e a média, né? Provavelmente. Tá? Aí você vai ter essas relações, esses gráficos bonitinhos aí, tá? Cálculo da média sem classe. Tá? Você lembra aquele filme A Professora Sem Classe, com a Cameron Diaz? E vamos fazer o exercício, explicar aqui. Considere, tá?
como exemplo a idade em anos dos alunos. 18, 18 de novo, 19, 19, esse monte de número aí, tá? Podemos ver que a quantidade total é n igual a 13, são os mesmos números que nós usamos antes, tá? Podemos calcular a média de forma simples ao somar todos os valores ou usando a frequência com a média ponderada, que caracteriza repetições dos números. Eu sei que isso é muito fácil, uma ofensa para o seu intelecto superior, mas tenha paciência. Em breve ficará mais difícil com choro e ranger de dentes, como é o esperado para este curso terrível, tá? Então, nos próximos capítulos, as coisas vão ficar mais pesadas. Se prepare psicologicamente para isso, tá? Então, vamos ver aqui, aproveitar para você pegar o embalo e formar a base enquanto tá fácil, tá? Então, aqui, ó. X, valor da média, somatório. Então, eu vou pegar todos esses números, soma tudo aqui e divide pelo número total. Ó, deu 258, dividido por 13, pronto, 19,85. Aí, se eu quiser trabalhar com frequência, ó, o 18 aparece duas vezes. Então, multiplica ali. O 19 aparece duas. Aqui o 20 aparece 4 vezes, 21, 3 e o 22 uma vez. Aqui embaixo eu poderia colocar o 13 direto se eu quisesse, ou para ficar mais claro, ó, o 2, o 3, o 4 aqui, o 3 aqui, os dois lugares dá a mesma coisa, tá? Então, só para você ver que é o mesmo. Dependendo da situação, de um jeito é mais fácil, ou às vezes tem que fazer do outro, não tem opção. Você vê o que você acha melhor, o que dá para fazer, tá? Cálculo da média com classe, tá? Muitas vezes o termo classe, né, é uma coisa assim, importante, assim, alguém que tem nível, tá? Então, classificar é você colocar em níveis, tá? Uma pessoa de classe é uma pessoa de um bom nível, tá? Caso você seja uma pessoa de classe, talvez já sabia disso. Considere aquelas notas de 20 alunos daquele professor malvado na tabela a seguir. Então, tem aqui as notas dos 20 alunos, né? Tá? Tanto a faixa aqui tem a classe de frequência, né? Tá? Então, tem os valores da frequência. O valor de x, para calcular a média da classe, é usando o ponto médio. É o limite superior mais limite inferior dividido por 2. Tá? Então, nós vamos calcular aqui o ponto médio, não é PM de polícia militar, nem de prefeitura municipal, é ponto médio. Então, aqui nós temos de 0 até 2, 0 mais 2 dividido por 2, 1. De 2 até 4, qual que fica o ponto do meio? 2 mais 4 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. E assim sucessivamente, né? Tá? Então, eu preparo daqui qual que é o ponto médio. E aqui é o seguinte, cada um deles aparece uma certa quantidade de vezes. Ah, é bom saber disso, vai ficar esperto aqui, que isso aqui dá volta e meia, você pode dar uma tropeçada aqui, tá? Então é o seguinte, olha, qual que é o ponto médio vezes a frequência que aquele valor teve? Ó, 5 vezes 1, 5. 3 aqui é o ponto médio, que fica entre 2 e 4, e eu tenho a frequência 6. Então, 3 vezes 6 dá 18, tá? Porque eu tenho que 6 números. Aqui é como se estivesse nesse ponto médio. Ah, mas eu não sei em que lugar que está aqui. Não sei, mas o ponto médio me dá um melhor equilíbrio. Como não tem nenhuma informação, o mais sensato é eu pegar essa média aqui. Eu tenho um pouco de imprecisão? Tem, mas é o melhor que dá para fazer. Então é isso mesmo que faz. Tá? Então não dá para ter frescura em estatística não. Tá? Aqui, pega o ponto médio, a frequência, multiplica, dá isso aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que eu vou pegar a minha média ponderada aqui? O ponto médio, que é o x, vezes a frequência dividido pelo número total ou pela somatória da frequência, que é a mesma coisa. Então, nós vamos montar aqui, ó, eu posso pegar esse vezes esse vezes esse vezes esse, tudo bonitinho aqui, esse vezes esse, tudo aqui, vai dar 82 dividido por 20. Se eu monto essa tabela, ó, já tem direto os valores, eu posso pegar esse atalho, aqui o 82, que é a somatória dessa galera, e aqui já a somatória do F é o 20. Ah, legal. Então, pegando essa tabela vai mais rápido. Ah, é para isso que serve a tabela? As tabelas ajudam a você pagar os seus pecados, que são muitos, né? Tá? E ajuda a você sofrer menos nesse depois, tá? Que você, tipo assim, o depois também do pecado, inferno, coisa e tal, né? E aqui você o sofrer menos depois, aqui você pode pegar um atalho, fica mais fácil organizar, é mais difícil se perder no meio do caminho, às vezes é muito grande, seja uma tabela muito grande, né? Então, isso aqui ajuda. Se fosse fazer assim tudo por extenso, não cabe. Você vai colocar lá, vai 3, 4 linhas só para fazer a somatória. Você se perder aqui no caminho é muito mais fácil do que você se perder na tabela, tá? Então, não me vem reclamar das tabelas, não.
Acabou a explicação. Agora são os exemplos. As notas na Universidade Paulista Unip, a maior universidade do Brasil, correspondem a uma média simples entre duas provas e correspondentes práticas, se necessárias, gerando as notas NP1 e NP2. Dessas se faz a média M, que é a somatória de 1 e 2 dividido por 2, né? Que se for a partir de 7, o aluno estará aprovado. Como segunda chance, existe um exame EX aqui, que pode reconfigurar a média final MF na forma MF o quê? A primeira média mais o exame, tudo isso aqui dividido por 2. Que se for a partir de 5, o aluno será aprovado. O sistema arredonda automaticamente em até 0,25 a nota para aprovado na primeira média e na média final, se for necessário, né? Então, analise as afirmações a seguir. Primeira, o aluno que tira 0 nas duas provas, NP1 e NP2, pode ser aprovado se conseguir 9,5 no exame. Verdadeiro ou não? Vamos fazer a conta, tá? Então, cara, primeira prova 0, segunda prova 0, dividido por 2 deu 0, obviamente, né? Então, aqui, a segunda, a média final. Primeira média, que deu 0, mais a segunda deu 9,5, dividido por tudo, dividido por 2, 4,75, aí pega na faixa por baixo do arredondamento e chega no 5, tá? Em todos os anos trabalhando nessa mesma indústria vital, isso nunca me aconteceu, tá? Então, já vi aluno tirar nota 10 em exame, mas não era o cara que tirou 0 e 0, era o cara que ficou com nota 6, só naquela matéria, aí o cara ficou com raiva, tá? Ele estudou com raiva, ele fez o exame com raiva, vai lá e tirou 10 de raiva, só para mostrar que ele podia, tá? Então, isso eu já vi algumas poucas vezes. Agora, o cara que precisava tirar 10, chegar no exame e tirar 10, eu nunca vi, tá? Todos os anos trabalhando nessa mesma indústria vital. Aqui, segunda afirmação. Um aluno pode ser aprovado se tirar 5 em todas as provas, ou seja, na NP1, na NP2 e no exame. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. NP1 mais NP2, 5 mais 5 dividido por 2 dá 5, né? Tinha que ser. Primeira média mais o exame, você tem 5 mais 5 também dá 5, beleza. 5 na média final com o exame passa. Então ele também é verdadeiro, número 2. 3. Um aluno será aprovado se tirar 8 na NP1, 2 na NP2 e 4 no exame. Então, ele tirou 8 na primeira, tirou 2 na segunda e conseguiu um 4 no exame. Será que ele passa ou não? Vamos verificar. 8 mais 2, tá? Dividido por 2 daqui vai dar 5. Tá, tudo bem, é só tirar 5 no exame. Ele tirou 4. Ficou de 4 no exame. Vai levar pau. Aqui. Então, 5 mais 4, dividido por 2, 4,5. Aí, se o cara ficasse com 4,5 aqui no arredondamento, ele escapava, mas não, se ferrou, tá? Então, 4,5 levou pau, já era. Feliz DP. Afirmativa 4. Um aluno será aprovado se tirar 4 na NP1, 2 na NP2 e um 7 no exame. Então, é uma superada boa aqui, vamos ver se é verdade. Aqui, ó, primeira prova 4, segunda 2, uma médiazinha de 3, foi ruim, né? Mas, 3 mais 7, o exame, chega no 5 e ele na raspa ele vai embora. Não foi na raspa por baixo, foi na raspa mesmo. Se fosse um 6,5 no exame, é na raspa por baixo, tá? Então, conseguiu sobreviver aqui, tá? Saiu, tá? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 3.2. Na figura a seguir, encontramos um gráfico da variável x no eixo x, né? E da sua respectiva frequência no eixo y, sendo indicado neste as posições da média, moda e mediana conforme distribuição dos dados. Analise as afirmações a seguir. Então, está aqui o gráfico, a gente já viu antes, né? Copiei e colei trazendo para cá. Então, as 3 afirmativas estão verdadeiras, vamos ler elas aqui. Primeira, a moda é o valor ou elemento que aparece com maior frequência, enquanto a média simples é a somatória de todos os valores numéricos dos elementos dividido pelo número inteiro destes elementos. Tá? Então, o que nós já vimos lá antes. Mediana é o valor que se encontra no meio do conjunto ordenado em ordem crescente, e se este número de elementos não for ímpar, é só fazer a média entre os dois números beirando o meio do conjunto. Para de rir, criatura. Tá? Presta atenção. Terceira,
é evidente que o valor da média estará no intervalo entre o valor mínimo e o máximo do conjunto de elementos. A média tem que estar entre o valor máximo e mínimo, ele tem que estar no meio ali, alguma coisa ali, às vezes mais para cá, ou mesmo não precisa ficar no meio certinho, mas ele tem que estar dentro do conjunto de elementos, né? Imagina você tem um monte de aluno que tira lá 0, 0, 2, 3, 4, só, a nota não passa de 4. Aí você calcula a média da sala, a nota deu 7. Você errou na conta, né? Então não tem condições. A média pode vamos voltar aqui. A média pode coincidir com os valores da moda e da mediana ou não. Tá aqui, ó. Coincidiu todos, tá? Todos eles aqui, ó. Aqui não. Então não aconteceu isso. Tá? Então pode ou não. Beleza, tá? As três estão corretas. Acabou. Essas aulas estão com poucos exemplos aqui, então elas estão acabando mais rápido. As outras aulas, tá? Quem for de engenharia, né, outros cursos assim, vão estar encontrando mais material no meu site, tá? E lá as aulas estão durando mais. Essa aqui que ela ficou um pouco anormal, né, uma anomalia estatística na matéria estatística, ela ficou com poucos exemplos, tá? Então, lembrando que na descrição do vídeo você encontra o link para as outras aulas e tchau!